Turma do Cangaço em Foco, nós estamos aqui para a nossa segunda entrevista, né, na série que nós apresentamos aí durante os dias aí no canal. E nós tivemos a nossa primeira entrevistada, que foi a Selene Queiroz, que nos passou um vasto material sobre os marcelinos, sobre o cangaço aqui no Cariri Cearense. E hoje estamos aqui recebendo o professor Josier, doutor da Universidade Regional do Cariri, e que tem realmente um leque de informações aqui para contribuir com o nosso canal, principalmente no eixo do cangaço aqui no Cariri e voltando aqui para a Barbalha dos marcelinos, né? Então a gente agradece aqui, José, em nome de toda a turma aí do Cangaço em Foco, e topa a bola contigo para a gente conversar um pouco aí sobre o cangaço aqui no Cariri, né? Eu agradeço, Getúlio, né, por essa sensibilidade, né, o Cangaço, né, em Foco, né, esse seu trabalho midiático através das redes sociais de promover a memória do cangaço. Fico muito gratificado em estar participando, né, dessa série de entrevistas, né, para o seu canal. E por falar em cangaço, é impossível você desarticular o cangaço no contexto do semiárido como um todo. E Barbalha, né, mesmo tendo características geoambientais diferenciadas de florestas, água subterrânea, da geomorfologia Chapada do Araripe, que dá um diferencial em relação ao sertão, mas é apenas uma parte do território que diferencia. Na verdade, o município de Barbalha está dentro do sertão, e a vivência histórica, sociológica, antropológica, social de Barbalha se contextualiza com a história, as vivências do sertão. E na dimensão, né, do cangaço, né, ele se constitui, né, um fenômeno vinculado também ao coronelismo, né, onde Barbalha tem uma potencialidade histórica de entendimento de como se deu o fenômeno do cangaço. A espacialidade de Barbalha, tanto a espacialidade rural como a espacialidade urbana, termina se constituindo pontos de apoio da memória do cangaço, condicionado pela participação do movimento de cangaço em Barbalha, em ruas em que passaram Lampião no seu destino a Juazeiro para receber título de capitão, no combate à coluna Prestes, e esses lugares vão ficando, né, demarcados, né, na história do campo do cangaço. E mais antecedendo Lampião, a própria origem, né, do cangaço mesmo em si, organizado, Barbalha, seus espaços, né, vão sediar, vão recepcionar essa estrutura organizacional do cangaço, que é muito visibilizada através do grupo dos marcelinos, né? Você conhece a história, que é um grupo que se articula, né, como forma de vingança da estrutura de poder, né, e de rebeldia, de se rebelar contra essa estrutura historicamente herdada de violência, né, que é construída no sertão, e que o grupo dos marcelinos terminam se consolidando de forma assim mais prática e presente no povoado do Caldas. Então, com isso aí já faz uma demarcação territorial pelo cangaço de forma assim, muito expressiva, porque o local de atuação dos marcelinos é um local até diferenciado da área ambiental que conviveu a maioria do cangaço, né, que foi entre Xique-Xique, sertão, no sertão a unha de gato, né, a aridez, e aqui eles tiveram, né, a condição de ter uma convivência com uma ambiência mais úmida, relacionada à encosta da Chapada do Araripe, onde tiveram, né, uma presença marcante, inclusive o Caldas foi o povoado receptivo, Riacho do Meio, onde tem a Pedra do Morcego, que era o local
né, onde eles se abrigavam, onde eles passavam suas sinalizações, seus recados. Então, a Barbalha, ela possui essa característica, né, de seus espaços, né, se constituírem pontos de apoio da memória do cangaço. E um cangaço que não chega aqui apenas por Lampião, um cangaço que se vincula à própria região, onde, a partir dele, se tem uma interatividade também com o bando de Lampião, né? Considerando que muitos integrantes do bando de Marcelino, né, tiveram interatividade com o próprio bando de Lampião. Então, assim, Barbalha tem esse diferencial por ser um locus, um local que recepcionou a existência do cangaço a partir de um bando específico que atuou na região, que foi o grupo dos marcelinos, e que isso viabilizou e demarca o município de Barbalha num contexto histórico mais presente do cangaço, porque os marcelinos vai ser uma extensão do cangaço que é efetivado no sertão nordestino por Lampião. É verdade. E nesse contexto é muito importante a gente entender isso, porque são poucos lugares onde existe uma presença, né, marcante e mais assídua de um movimento social, como é o caso do cangaço, de forma mais presente no município. Então, quando a gente fala em Barbalha, a gente pensa logo nos marcelinos, né, que atuaram nos pés de serra, inclusive fazendo cobrança de pedágios, né, dos procedentes, dos feirantes que se deslocavam com suas mercadorias para a Feira do Crato. Inclusive, no povoado do Caldas, nas adjacências do Caldas, tem um sítio ali mais próximo, que o nome é Sítio Piquete, né? E o nome Piquete, exatamente, o nome Piquete foi dado ao sítio porque era o local onde eles cobravam pedágio, né, dos feirantes que se deslocavam para o Crato na antiga Estrada Real. Ou seja, uma área de atuação intensa deles aqui, entre Barbalha, aliás, o Caldas ainda é Barbalha, mas a gente vem subindo a Chapada em direção a Jardim, em direção a Cedro, né, aquela área adentrando Pernambuco. Na área que José está mencionando aqui, é onde a gente tem os geossítios, né? Exatamente, exatamente, porque o geossítio, né, ele integra, né, de forma mais específica como uma espécie de laboratório, né, do geoparque, onde as características ambientais e culturais da área do geoparque ficam presentes, né, nessas ambiências que caracterizam os geossítios. E a Pedra do Morcego, dentro do geossítio do Riacho do Meio, representa a maior expressão cultural que se associa ao patrimônio natural, né, da flora, da fauna, do soldadinho do Araripe. E essa dimensão ambiental ela é muito bem já articulada, muito bem explorada, estudada. E essa dimensão cultural representada na materialidade da Pedra do Morcego, que era onde os marcelinos ficavam, trocavam ideias, mandavam recado para os coronéis, pediam comida. Essa dimensão cultural do cangaço, né, que está presente no geossítio Riacho do Meio, é um dos fatores que precisam, né, ser incorporado à dinâmica de exploração científica e cultural do geossítio, certo? Então, eu percebo assim, Getúlio, que a gente não entende o cangaço desarticulado da espacialidade. Quando a gente fala em cangaço, a gente fala em caatinga, a gente fala em chão rachado, a gente fala em unha de gato, a gente fala em chique-chique. Então, o sertão, essa caracterização fisiográfica, né, do sertão, né, dessa ambiência sertaneja do semiárida, ela está intimamente vinculada ao cangaço. Ninguém pensa Lampião em Nova York, ninguém pensa Lampião num grande centro. A gente pensa Lampião nesse cenário, né, físico, você acabou de relatar, isso mesmo, do Nordeste. E quando a gente está em áreas úmidas, como é o caso do Vale do São Francisco, a gente pensar que Lampião e seu bando navegou
nas águas do Rio São Francisco, né? Quando a gente navega no São Francisco, que atravessa São Francisco, você já fez muito isso. Que a gente chega até a Grota de Angicos, né? O local a gente tem aquele sentimento de época, né? Sentir aquilo que eles nascem. Lampião navegou nessas águas, passou nessas águas. E é um lampião, né? Um cangaço que não está, né, só na Bahia, né, só em áreas de Alagoas, de Sergipe, da Paraíba. É um cangaço que vai se fazer presente em Barbalha, no Cariri, né, e sobretudo demarcado por um episódio, né, que é expressivo nesse entendimento sociológico do sertão nordestino, da estrutura de poder, que foi o fuzilamento, né, do reduto do cangaço no Cariri, a partir dos marcelinos. O José abordou bem dois pontos aqui. Que foi a passagem de Lampião em Barbalha. Lembrando que Lampião passou em Barbalha de forma pacífica. Ele não entrou aqui para saquear. Ele veio após uma articulação de Floro Bartolomeu com o padre Cícero para proteção do território aqui do Cariri. Naquela época, a coluna Prestes estava aterrorizando o Nordeste. E o medo realmente que se tinha aqui na região era de Carlos Prestes entrar no Juazeiro. E o Floro Bartolomeu articulou com Arthur Bernardes, que na época era o presidente. Ele mandou todo o armamento, todo aquele material bélico para Lampião, para ajudar. E foi a época que Lampião se uniu aos volantes, porque para defesa do território, né? Essa foi uma passagem de Lampião aqui onde estamos, em Barbalha. E o segundo, como o José bem falou, dos marcelinos, que foram fuzilados. Nós estamos próximo aqui ao Palácio 3 de Outubro, que é essa foto aí, essa foto marcante, que a gente sempre está abordando. Nosso eixo de pesquisa maior são os marcelinos, e daí eles foram deslocados na antiga Estrada da Feira, né, José? E foram fuzilados lá, ordenados pelo José Antônio de Acauã, que na época era o comandante, né, o sargento da época. E isso orquestrado, né, organizado e com aval, né, do próprio governo do Estado como uma forma de queima de arquivos, né, porque a perseguição ao bando dos marcelinos, né, ela foi progressiva, né, que culminou com a matança de Moreira da Rocha, o desembargador Moreira Rocha, que na verdade o Moreira Rocha ele encaminha algumas cartas à Assembleia Legislativa solicitando que os deputados, né, se articulassem no sentido de acabar com o banditismo social, que, segundo eles, que vigorava no Nordeste, especificamente no interior do Ceará. Então, aqui no Vale de Jaguaribe, as cartas do governador ao presidente da província, aliás, a carta do governador, né, aos deputados da Assembleia, fazia referência a dois focos que preocupavam o governo. Um era situado no Vale do Jaguaribe, a partir do Macilon. Sim, Macilon. O Macilon, inclusive foi o Macilon quem organizou o ataque, né, de Lampião a Mossoró. Ele foi um dos articuladores. Exatamente. Então, o governador desembargador Moreira Rocha, ele tinha uma preocupação com essa expressão do banditismo social do cangaço no Vale do Jaguaribe. E a outra área de preocupação do governo, né, justamente do desembargador Moreira Rocha, era o Cariri. Então as cartas que eles encaminham, que eu tive a oportunidade de ler essas cartas, e o relato das cartas do governador era justamente para que a Assembleia tomasse providências em relação ao cangaço no Vale do Jaguaribe, representado pelo Macilon, e aqui com os marcelinos. E eu estou até me recordando ali no prédio, em frente ao Colégio Nossa Senhora de Fátima, que é o chalé, né? Que hoje é o centro de apoio à criança com câncer. Isso. Ali era do Antônio Xavier. Exatamente. Teve também um tiroteio lá, os marcelinos parece que atiraram, pegou no espelho lá dentro. Exatamente, é porque nessa estrutura de poder, né, as famílias, né, detentoras que herdaram, né, o poder político dentro desse contexto de construção territorial e político dos municípios. Então, assim, o cangaço ele vai se caracterizar
como um movimento, né, que é articulado politicamente com os coronéis, com os potentados da terra, com as elites, as quais lhe dão proteção. E, consequentemente, né, tem os coronéis que são adversários uns dos outros. E, nesse contexto, né, cada grupo coronelístico, familiar, queria ter um bando ao seu lado para lhe dar proteção política. Então, os cangaceiros eram utilizados ou para a manutenção, né, de famílias dentro da continuidade do poder ou para a tomada do poder. Né? No caso dos Xaviés, né, por ser uma família, né, tradicional, vinculada à estrutura de poder agrário, né, social do município, termina sendo vitimada pelos marcelinos, né, entendendo os marcelinos, essa família como adversária aos seus propósitos e aos propósitos de outros, né, isso aí contribuiu muito para o extermínio deles. Exatamente. Foi um dos motivos mais, né, marcantes no final, quando eles começaram a... Inclusive, quando se vai a arquitetar, né, a morte do Marcelino, né, o secretário de Justiça do interior do Ceará, né, ele era de Barbalha. Então, assim, a morte, né, a morte chamada, como diz o João Cabral de Melo Neto, né, a morte matada, né, ou seja, o extermínio o fuzilamento do Marcelino, ele faz refletir, Getúlio, algo muito interessante, porque o cangaço foi utilizado, né, pela estrutura de poder político da época representada pelo coronelismo, mas quando a ordem vinha cada vez mais de cima, então a estrutura de poder mais subserviente ao governo estadual, ao governo federal, procurava mecanismos de se autodefender. Você vê que lá no Juazeiro foi feito um pacto dos coronéis, né, para liderado pelo Coronel Santana. Exatamente, para onde eles, a partir daquele momento, entravam num acordo e não mais se degladiarem entre si e firmando um pacto de paz. E se dizia até, no momento, que não era mais importante dar apoio a cangaceiro, porque o cangaço desestabilizava as elites políticas junto ao governo federal. Então, o fundamento que a gente tem da história é que, na preservação da estrutura de poder, é melhor ter uma unidade dos coronéis, eles pensam assim, abrindo mão do cangaço, do que continuar em interatividade, né, com os grupos de cangaceiros que lhe davam proteção política. Então, quando o Estado, né, brasileiro, no caso do Ceará, o Estado do Ceará, vem a ordem de cima, né, para exterminar o banditismo social, exterminar o cangaço, então quem vai pagar, né, quem vai sofrer dentro dessa política vai ser justamente o cangaço. Né? Então, por isso que se chama queima de arquivo. É melhor matar esses cangaceiros do que eles serem deslocados para Fortaleza e serem submetidos a um processo de julgamento onde eles poderiam abrir a boca e denunciar, né, vários coronéis da região. Então, como uma forma de proteção política dos próprios coronéis, existe um consenso. Nós coronéis, o coronelismo não pode ser exterminado. Agora o cangaço pode. Então, a gente fala em cangaço e a gente fala em coronelismo. Mas dentro dessa disputa de sobrevivência, quando vem a ordem de cima, então se opta por exterminar o cangaço e preservar os coronéis. Né? É o que a gente... os pactos, né? Isso, e o que a gente sempre aborda lá, que era da mesma época, coronelismo, a gente envolve os coronéis, os cangaceiros, volantes, coiteiros, enfim, é uma conjuntura de época. E o que o José falou a gente conversa muito sobre isso no canal, com a turma, que esse local onde os marcelinos foram fuzilados, hoje, até para atualizar vocês, a gente tem entrado em sintonia com a Secretaria de Cultura aqui e tudo, já foi realizada a topografia da área, para que esta área venha a entrar na Rota do Cangaço. Seja mais um ponto onde as pessoas possam realmente conhecer, visitar e ter realmente um acesso a uma história que
poucos têm a informação, né, José? Hoje em dia são poucos que conhecem. É uma potencialidade, né, latente, capaz de ser inserida numa exploração científica, educativa e turística, né, porque o Alto do Leitão, que foi o local onde foram fuzilados os marcelinos, né, no episódio que chama a atenção, né, que foi cada um cavar sua própria sepultura antes de ser fuzilado, né, o que chama a atenção é porque o Alto do Leitão está para a história do cangaço, Getúlio, assim como o Caldeirão está para a história do movimento messiânico, assim como Canudos está para a história do movimento messiânico. Verdade. Então, uma área, né, que corresponde ao Alto do Leitão, onde está localizado o local do fuzilamento, o próprio cemitério dos Marcelinos, não tem como fugir, é uma área de uma potencialidade científica no campo do conhecimento sociológico, político, de estrutura de poder do Nordeste, num campo de exploração turística, que se poderia ter um aproveitamento daquela área para se fazer um parque temático sobre o cangaço. E aí isso não é você fazendo apologia do cangaço, não da violência, mas você fazendo uma contação da história, do que representa aquele espaço dentro do contexto da construção histórica. Não tem como retirar das páginas da história o cangaço. Não tem, porque a violência não foi o cangaço que criou a violência. Né? O cangaço ele vai ser resultado de uma estrutura violenta, né, que se afirma no semiárido, no sertão nordestino, condicionado pela apropriação do território. Verdade. A apropriação da terra no Brasil, sobretudo no sertão nordestino, no processo de colonização, foi marcada pela violência, pela ganância, pela dependência de favor. Então, esse processo de colonização, de apropriação das terras, é um processo de uma estrutura violenta. E essa estrutura violenta, ela vai gerar violência. Então não é o cangaço que instaura a violência. O cangaço é resultado de uma estrutura de poder que já é violenta desde o seu nascimento, a partir de um processo de colonização, de apropriação da terra, que vai criar uma categoria de potentados, né, de herdeiros da terra, de elites, né, de famílias que detêm o poder e o comando local, e outras camadas da população que não tem nada, que vão ficar sem terra, que são os deserdados da terra. Então, ou mais cedo ou mais tarde, esses conflitos eles iriam aparecer dentro desse cenário político, dessa estrutura, dessa dinâmica, né, política do sertão nordestino. Quando você tem uma sociedade construída com dois polos, né, e cuja situação econômica, né, e de poder político está vinculada à terra, né, você vai ter a outra parcela da população que não tem acesso à terra. Com certeza. E por não ter acesso à terra, vai se transformar numa população marginalizada, de prestação de serviço. E aí o que acontece no Nordeste? O nordestino, o brasileiro, as camadas populares, ninguém nunca foi acomodado. Em uma época muito difícil. Porque assim, já o pessoal, não, o brasileiro é acomodador, o brasileiro nunca foi acomodado. Basta você ver os movimentos de rebeldia, de revolução que aconteceu, Canudos, Caldeirão, Contestado, Balaiada, Farroupilha, Revolta dos Cabanos. E o cangaço também foi uma forma de resposta a essa estrutura de poder. Com certeza. Claro que o cangaço não tinha um projeto revolucionário coletivo, mas tinha um projeto individualizado de grupo, de como sobreviver dentro dessa estrutura de poder que massacra o homem sertanejo. Então, é um movimento que vai diferir dos demais, porque busca fazer a recorrência da dignidade a partir do uso da violência pelas suas próprias mãos. Né? Já é o que difere do movimento messiânico, onde você vai fazer uma contestação à estrutura de poder, mas amparado na espiritualidade, na fé, né, na salvação de um dia, essa realidade ser transformada, mediada por uma intervenção divina. E o cangaço, ele não vai apelar por essa espera divina, ele vai fazer, tentar mudar a estrutura de poder de forma a partir da rebeldia.
E aí eles não tinham um projeto revolucionário, coletivo, para a nação, mas tinham um projeto de sobrevivência, que lamentavelmente estava agregado à estrutura de poder coronelística. Então, muitas vezes se fala do cangaço, e só do cangaço, mas tem que dizer, não existia cangaço sem coronéis. Então é uma mão na luva, uma via de mão dupla. Para entender a história do cangaço, estavam todos inseridos no contexto. Tem que entender o contexto. Então, há algumas atribuições que se colocam pejorativas sobre o cangaço, associando à violência. Nós temos que dizer que essa violência não foi instaurada aqui no cangaço. O cangaço é produto de uma violência institucionalizada pelo Estado num processo de colonização que vai definir duas categorias de homens: os potentados da terra e os desherdados da terra. E se você pega isso em Barbalha, né, você pode, nós temos, é um verdadeiro laboratório, né, da gente entender a estrutura de poder no semiárido nordestino, a partir dos fenômenos que aqui aconteceram, mais especificamente do cangaço. Por isso que eu coloquei no início da nossa entrevista que a espacialidade urbana e rural, o nosso território, ele é um ponto de apoio, né, muito expressivo para a memória do cangaço. E essa memória do cangaço ela é preservada em livro? Em documentários mas ela tem que ser preservada a partir da materialidade dos lugares onde aconteceu esse fenômeno. Desde o Caldas, a encosta da Chapada do Araripe, a Pedra do Morcego, a cela onde eles ficaram presos no Palácio do Bebedouro, o Bebedouro lá do Caldas, e o próprio Rua do Videl, onde passou o bando de Lampião. Inclusive, a gente falava sobre isso agora há pouco, as primeiras investidas de fotografias, né, de Lampião por Lauro Maia foi feita já aqui em Barbalha, nessa passagem. Exatamente. Né? E hoje a gente tem muitas fotos de Lampião, e nessa parada em Barbalha, né, foi onde começou os primeiros contatos, né, de pedir concessão a Lampião para o uso da sua imagem. Aí veio depois a foto quando ele chegou em Juazeiro. Depois chegou em Juazeiro, né, mas tudo isso começou já em Barbalha, né, essa propagação de imagens, né. Até colocaram para o Lampião, não sei se foi o Lauro Maia, que ele iria ficar famoso sendo a imagem dele, sendo transmitida em jornais do país como um todo. Tem também um pouco... Depois veio quando ele saiu o Benjamin Abraão. Benjamin Abraão, que aí veio, né, teve toda aquela experiência, né, de filmagem, né, do cangaço na sua vida cotidiana no sertão, e que inclusive, né, teve o seu assassinado, muito associado a lá isso. Em Águas Belas, né? Justamente, porque veja só a contradição, né, o que a gente está colocando aqui. Chega aos anos 30 e já no final dos anos 20, que foi onde já os governadores mandam cartas para a Assembleia Legislativa para exterminar o cangaço, e chega os anos 30 e muda-se uma mentalidade, né, de que o Brasil não poderia continuar sendo um país agrário, rural, e naquele momento sintetizavam e achavam, né, que a agricultura, o país agrário, era sinônimo de subdesenvolvimento e pobreza. Aí onde entra o projeto, né, com a ascensão de Getúlio Vargas, para que o Brasil deixasse de ser um país eminentemente agrário e rural. Era preciso se industrializar, porque o progresso para eles estava associado à dinâmica industrial, como já ocorria em outros países. Era preciso que o país se urbanizasse e essa tradição agrária deixasse de se sobrepor, né, ao mundo urbano. Então o urbano, né, deveria se sobrepor ao rural, a modernidade do país deveria acontecer, as políticas públicas, né, do Estado deveria ser contemplando agora as dimensões das políticas urbanas, e com isso cria uma condição de percepção do sertão, do rural, como algo negativo. E o cangaço é um fenômeno rural, é um fenômeno, né, de organização social vinculado ao campo. Então, dessa projeção de projetar a modernidade no país, sobretudo com Getúlio Vargas, é onde se intensifica, né, também a perseguição ao cangaço. Né? Tanto é que em 1938, quando Getúlio Vargas implementa essa política de industrialização, urbanização, né, para suprimir essa visão, né, de um Brasil rural,
agrário, né, que se intensifica a perseguição e se dá a partir dessas mortes. Nós até consideramos ali em 38, com a morte de Lampião e os demais ali em Poço Redondo, lá em Sergipe, como muitos dizem, o fim do cangaço ali. Ainda ficou, Corisco não se entregou, foi até 1940, na Bahia, onde ele foi, onde encerrou de vez ali. Ali, em 1940, o tenente Zé Rufino foi quem fez o cerco a Corisco e encerrou o cangaço definitivamente ali. Até porque a gente considera, às vezes, o encerramento em 38, pelo fato de perdurar até 40 apenas com o Corisco fugindo. Não era mais, não existia mais o cangaço de fato. Então, Josi, a gente só tem aquilo que o Cangaço em Foco lhe agradecer, essa aula que você acabou de nos dar. Na verdade, o Cangaço em Foco, eu tenho acompanhado, né, essa ferramenta, né, de redes sociais, né, das redes sociais. O que o Cangaço em Foco faz, Getúlio, é um trabalho educativo, um trabalho histórico, de memória, fenomenal, né, e que a Barbalha, o Cariri, né, e toda essa ambiência social, né, que gosta do cangaço, que entende o cangaço como parte integrante do entendimento do sertão, da nossa história, né. Então, isso, né, quem tem, né, essa sensibilidade percebe que o Cangaço em Foco é justamente esse instrumento, esse equipamento virtual, né, de projeção e divulgação da história. E você, como barbalhense, que entende, né, a importância e a inserção desse território no contexto do cangaço, vem fazendo muito bem, né, essas articulações, né, de articular o território com o cangaço, a materialização da história do cangaço a partir dos lugares da memória onde tiveram a atuação do Bando dos Marcelinos, da Passagem de Lampião, e aí a gente esqueceu de falar da Praça dos Tamarindos, que era a antiga praça, onde hoje é a Praça Filgueira Sampaio, né, onde se coloca que, inclusive, Lampião postou fotos ali, né, na Praça dos Tamarindos. Então, é preciso que a gente incentive essas novas gerações, os educadores, os pesquisadores, a se debruçar sobre o que eu chamo mares nunca navegados. Exatamente, né? Dá continuidade. Dá continuidade, porque a potencialidade que Barbalha tem, que o Cariri tem, Getúlio, passiva ainda de investigação, de exploração, de aprofundamento do que já se tem, é muito grande. E é um verdadeiro laboratório, o Cariri, para estudar o cangaço, os fenômenos, né, da história social, né, antropológicos. Né? Então, você pega a história, você pega os espaços, você pega a ruralidade, você pega os municípios. Então, o Cariri, ele é um laboratório, né, passivo a essas investigações. E o que é que o Cangaço em Foco faz, né? Faz esse fator motivador e faz justamente isso que a gente está colocando, né? Que é agregar história, memória aos espaços nesse processo de busca de entendimento da compreensão do que é o Cariri pelo viés do cangaço, né? Então, assim, a gente quer parabenizar, né, o seu trabalho, né, que na verdade é um trabalho que não é de hoje, que vem cada vez mais ganhando corpo, se estruturando, se divulgando, e ao divulgar o Cangaço em Foco, você não está divulgando não apenas um simples canal, você está divulgando a história, divulgando a cidade, colaborando com a cultura regional, com a cultura local. E a gente vai, né, nesses espíritos de colaboração, seja como historiador, seja como geógrafo, seja como acadêmico, seja como pessoa do povo, seja como amigos, né, nós vamos, assim, colaborando para que experiências como essas tenham continuidade, continue tendo êxito e motivando, né, Getúlio, outras pessoas a entenderem, né, a potencialidade que nós temos e que é passiva de ser agregada ao ensino, à cultura, como você está fazendo no Cangaço em Foco. Boa, amigos. Até a próxima. A próxima semana a gente vem com um novo entrevistado aqui. Vamos impulsionando aí a história, ok? Um abraço. Um abraço.